Lancemos sobre Jesus todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Estamos novamente juntos e agradecemos a Deus por Ele nos conceder este dia, estes momentos. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia a cada dia, que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila e também vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Queremos aqui mandar um alô especial para Derli Renato Gonçalves da Silva, Emílio Wagmacher Neto, Tamira Fagundes de Araújo, Maria Schreiber, Osmar Marinho, Iraci Altino de Oliveira, Terezinha Brandão, Sidival e Eliana, Sinália Nascimento, Jomara Cristina. Mandamos também um alô especial para Janiere Silva, um alô especial para Marta Batista Taulo, também para nossa irmã Nina, um alô especial para Helena, também para Guiomar, para Valdenice Cani, e ainda um alô especial para o Clenivaldo e toda a sua família. Enfim, todos os que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Bondoso Deus e Pai que estás nos céus, nossa gratidão a Ti por este dia que nos concedes e também por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo continue falando conosco, nos dando entendimento, nos ajudando a aceitar a Tua Palavra, colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa todos os que estudam conosco, todos os que nos escrevem pedindo orações. Tu conheces os problemas que cada um enfrenta, dê vitórias, conforme a Tua vontade. Todos esses nomes que nós aqui citamos, que também sejam abençoados por Ti. Nós confiamos em Ti, Pai, sabemos que Tu tens o melhor para nós. Faça, pois, a Tua vontade, não a nossa, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós concluiremos o nosso primeiro estudo do livro de Êxodo, que começamos aqui no domingo, e falamos essa semana sobre o povo hebreu que estava sendo oprimido lá no Egito e o nascimento de Moisés. Como nós estudamos aqui essa semana, nós já vimos aqui logo no início do livro de Êxodo que aqui nós encontramos muitos relatos de pessoas oprimidas, marginalizadas, perseguidas, exploradas, desprezadas, e assim que muitas pessoas hoje também se sentem abandonados, esquecidos, escravizados, mas nós temos esperança no mesmo Deus que libertou o povo da escravidão lá do Egito, o mesmo Deus que libertou o povo das injustiças que eles estavam sofrendo. Este Deus está cuidando de nós. Então tudo o que aconteceu no passado também pode acontecer conosco hoje. De uma outra maneira, quem sabe, mas temos problemas, temos injustiças, temos desprezos pelas pessoas, nós também às vezes somos marginalizados ou perseguidos. Isso acontece como aconteceu no passado com o povo de Deus. Mas nós precisamos nos manter confiantes nesse Deus, porque este Deus, Ele tem um propósito para cada um daqueles que creem nele, que confiam nele, que buscam nele a solução dos problemas. E nós precisamos ter humildade suficiente para nos colocarmos em suas mãos para que Ele realize o seu propósito em nós. Muitas pessoas, como eu disse ontem, às vezes não sabem o propósito que Deus tem para a sua vida, mas precisamos pedir a Deus que nos mostre qual é o propósito dele. Por que é que nós estamos aqui neste mundo? Por que é que Ele nos colocou neste lugar, nesta posição, neste trabalho? Por que é que passamos por lutas, dificuldades, problemas? Qual é o propósito? Deus, irmãos, assim como Ele agiu miraculosamente para libertar o povo do Egito, Ele também age miraculosamente em nossa vida se nós crermos nele. É bem verdade que o povo hebreu estava 400 anos vivendo no Egito, agora como escravos. Foram para lá em um pequeno número, 70 pessoas, a família de Jacó. Mas essa família, como Deus havia dito, através de Abraão, ele iria fazer uma grande descendência, e assim aconteceu. Eram milhares agora que estavam lá no Egito, e o faraó teve medo que eles estavam crescendo demais e que eles poderiam a qualquer momento se insurgir e se unir a outros povos e tomar o Egito. Irmãos, Deus, Ele sabe como nos libertar. Ele tem o momento certo. Esse povo que agora estava vivendo nesse período da escravidão
O faraó que não conheceu José, não sabia quem foi José lá no Egito, o que José fez por intermédio de Deus para livrar o povo de uma morte certa daquela seca de 7 anos que houve. Esse faraó não sabia, ele baixou um decreto de morte. Todos os meninos hebreus que nascessem deveriam ser mortos pela parteira, na hora do parto. Mas nos diz aqui a Bíblia, logo no primeiro capítulo de Êxodo, que essas 2 parteiras, elas eram parteiras das hebreias e elas não fizeram o que o faraó mandou. E o faraó quis saber por quê elas não estavam obedecendo a ordem dele. Elas disseram, olha, quando nós chegamos lá, as hebreias são fortes e vigorosas e elas já ganharam o bebê, então não podiam mais matar. Nasceu Moisés. Moisés era um menino bonito, diz aqui a palavra de Deus, e a mãe o escondeu por 3 meses. Joquebede já tinha o filho Arão e tinha a filha Miriam. E nasceu Moisés. Moisés nasceu quando tinha esse decreto de morte dos meninos hebreus. E a mãe o escondeu por 3 meses enquanto pôde, mas quando não pôde mais esconder, o que ela fez? Orientada por Deus, claro, ela teve aquele intuito de fazer um cesto, colocar um menino dentro, colocar no rio e que Deus cuidasse do menino. E assim aconteceu. Vejam o propósito que Deus tinha para Moisés. A mãe não sabia que Deus tinha esse propósito. Às vezes nós não sabemos o propósito que Deus tem para nós e nem para os nossos filhos, mas nós temos que educá-los no caminho do Senhor, colocar nas mãos do Senhor, deixar que Deus dirija, mas nós temos que fazer a nossa parte. A nossa parte qual é? Instruir, educar, falar do amor de Deus, viver e nós mesmos vivermos o que nós falamos. Os filhos precisam ver em nós o exemplo. Porque se nós falamos que Deus é amor, que Deus ele cuida de nós e nós não demonstramos que nós cremos nesse Deus, como é que as crianças vão crer? E assim aconteceu. A princesa encontrou o menino e depois a própria mãe cuidou de Moisés até os 12 anos e aí ele foi para o palácio. Lá no palácio, Moisés foi educado e preparado para ser um futuro faraó. Até os 40 anos ele esteve lá no palácio. Ele vivia como um egípcio, mas ele não se esqueceu dos ensinamentos da mãe. E agora, quando ele sai para ver o seu povo hebreu lá trabalhando lá no Egito, ele viu um hebreu sendo espancado por um egípcio. E na hora aquilo subiu o sangue em Moisés, porque ele era hebreu, e ele tirou a vida do egípcio e enterrou na areia. Ele pensou que ninguém tinha visto, mas no dia seguinte, quando ele voltou lá para o meio do seu povo, tinha 2 hebreus agora brigando. E Moisés quis intervir. E aí um disse assim, olha, você é juiz entre nós, você é nosso príncipe, quer fazer com a gente o que você fez com o egípcio ontem? Então Moisés soube que alguém tinha visto e agora o rei, o faraó, iria persegui-lo e matá-lo. E assim aconteceu, Moisés precisou fugir. O faraó quis matá-lo e ele foi para Midian, era ali na região da Arábia, e lá, chegando, ele encontrou as moças, filhas de Jetro. A minha Bíblia, Nova Versão Transformadora, diz que o nome dele era Reuel, mas a maioria das versões diz que Jetro era o sogro de Moisés. Ele deu água para os camelos, espantou os pastores que queriam intervir ali com as moças, e Moisés então recebeu Zípora como esposa. O próprio sogro a deu em casamento a Moisés. E Moisés passa agora mais 40 anos lá no deserto. Moisés precisou desaprender tudo o que ele havia aprendido naqueles primeiros 40 anos a respeito do Egito, a cultura. Os primeiros 12 anos ele não se esqueceu dos ensinamentos de sua mãe. Agora, dos 12 aos 40, ele precisou esquecer tudo o que ele havia aprendido nas faculdades, nos colégios do Egito, e agora ele vai cuidar do rebanho de seu sogro. Passa 40 anos no deserto desaprendendo tudo aquilo que ele aprendeu. Ele pensava que ele era alguém, ele era poderoso, ele seria um faraó. Mas ele viu então que ele não era ninguém. Era uma pessoa como outra qualquer, assim como nós também. Precisamos ter cultura, precisamos ter conhecimento, nós precisamos estar envolvido com as coisas que nós convivemos no dia a dia, mas sempre lembrando que para Deus todos nós somos iguais, ninguém é melhor do que ninguém.
E quando nós então nos humilhamos e colocamos nas mãos de Deus, Deus ele nos usa segundo a sua vontade para a sua honra e para a sua glória. E como eu disse ontem, quem não suporta o processo não vai viver o propósito de Deus. Então nós precisamos suportar as coisas que vão acontecendo conosco. E Deus ele vai nos colocando no lugar que Ele deseja que nós coloquemos. E Ele quer nos usar para a sua honra e para a sua glória. Este é o propósito de Deus. Não importa qual seja a posição, não importa qual seja a nossa profissão, Ele quer nos usar. Assim como Ele usou Moisés, depois que ele esqueceu tudo que ele havia aprendido no Egito. E isso nós vamos estar então vendo no nosso próximo estudo, como foi que Deus usou Moisés para libertar o povo da escravidão lá no Egito. Agora, lembrando que Deus, ele viu os filhos de Israel sofrendo e ele atentou para a situação do seu povo. E Deus então provê um libertador para que pudesse tirar o povo lá do Egito. Deus também, irmãos, proveu um libertador para nós, que é Jesus Cristo. Nós estamos sendo oprimidos, nós estamos sendo esmagados pelo pecado, mas a provisão já foi feita para a nossa salvação. É nós crermos no Senhor Jesus Cristo, nos entregar a Ele e fazer a vontade dEle em nossa vida. E nós seremos também tirados deste mundo e levados para viver com Deus por toda a eternidade. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia, que Deus nos dê um feliz dia da preparação, feliz sábado, que amanhã retornaremos no domingo para o nosso segundo estudo desta série sobre Êxodo. Mas queremos lembrar a todos vocês que a nossa pátria está nos céus, onde nós estamos aguardando um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 20. Que Deus nos abençoe.